Israel se ajuntou a si os seus 400 profetas, que disse: irei a Ramó de Gileade ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor entregará na sua mão. 1 Reis, capítulo número 22, verso número 6. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu me aborreço dele, porque nunca profetizo o bem de mim, mas somente o mal. Este é Micaías, filho de Ilã. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: trazei-me depressa Micaías, filho de Ilã. E o rei de Israel e Josafá estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com vestidura real, na praça, à entrada da porta da Samaria, e todos os profetas profetizavam a sua presença. E Ezequias, filho de Quenã, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com esses ferirá os sírios até que de todos os consumam. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo: sobe a Ramó de Gileade, porque prosperará e o Senhor entregará na tua mão. E o mensageiro que foi buscar a Micaías falou-lhe dizendo: vê que tens a palavra de todos os profetas a uma só voz, predizendo coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a deles. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que como o Senhor me disser, assim falarei. E vindo ele ao rei, o rei disse: Micaías, iremos a Ramó de Gileade pelejar ou deixaremos de ir? E ele disse: sobe a Ramó de Gileade, porque prosperará, porque o Senhor a entregará na tua mão. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão em nome do Senhor? Senhor, te louvamos pela tua palavra. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Quero agradecer a oportunidade, estou muito feliz em rever o pastor. Já conversei com ele hoje à tarde, tive notícia de que a esposa dele está bem, a criança também está bem. Já estou orando, estou orando para que Deus possa complementar a boa obra, porque Ele é fiel. Amém? Deus é bom. E eu quero ser bem rápido e objetivo, em nome de Jesus. Meus irmãos, primeiramente aqui nós encontramos um impasse muito grande dentro do ministério profético aqui. Porque a Bíblia diz que Josafá era rei de Judá, estava sentado no trono, exercendo a sua função real, e ele apareou-se com Acabe, que era rei de Israel. E esse Acabe, que era rei de Israel, tinha uma bronca contra o povo de Ramó de Gileade, e ele convidou Josafá para que Josafá pudesse subir com ele naquela batalha para lutar em Ramó de Gileade. E quando ele faz esse convite para Josafá, para que ele possa ir à peleja com ele em Ramó de Gileade, a Bíblia diz que, embasado em profecias, eles vão preparar para subir para Ramó de Gileade. E a palavra do Senhor vai ser muito clara, que cerca de 400 profetas vão estar profetizando, profetas que eram profetas de Acabe, que eram doutrinados por Acabe, que tinham uma certa empatia por Acabe, vão profetizar a subida a Ramó de Gileade. E esses profetas todos, como se fosse uma grande orquestra, maestrado, vão dizer todos eles: suba em Ramó de Gileade, porque Deus lhe dará a vitória. E o interessante é que quando ele está consultando essa multidão de profetas, e que todos os profetas estão falando em uma só voz, em um só propósito, em um só objetivo, há uma concordância entre os profetas. Josafá está ouvindo os profetas, e eu acredito que Josafá vai recordar da vida pregressa de Acabe. Josafá vai lembrar de tudo que Acabe havia feito, da conduta de Acabe, do enlace matrimonial de Acabe com Jezabel, de como Jezabel trouxe para dentro de Israel os postes ídolos, os altares, como ela introduziu dentro de Israel o paganismo, como Jezabel perseguia os profetas no passado. Eu imagino que Josafá vai lembrar de como Acabe desejou a vinha de Nabote, a ponto do sangue de Nabote ser derramado para que Acabe tomasse posse da vinha dos reis reíta.
E agora, colocando todos os comportamentos de Acabe na sua faculdade psicológica, Josafá vai olhar para Acabe e vai fazer uma pergunta para ele. Não tem mais um profeta, ou não tem um profeta de Deus aí, para que possamos consultar a ele a respeito de subir em Ramot de Gileade ou não? Uma coisa que me chama a atenção é que a pergunta de Acabe, de Josafá, já é uma pergunta ousada. Porque ele diz, não tem nenhum profeta de Deus. E quando ele diz, não tem nenhum profeta de Deus, nas entrelinhas está dizendo, eu não creio que esses profetas que estão aqui profetizando são profetas de Deus. São profetas seus, doutrinados por você, sustentados por você, que come o que você dá, que vive como você quer, que tem um estilo de vida dado pelas suas mãos. Você dá para eles o que eles precisam e eles são fiéis a você. Mas eu quero um profeta de Deus, para ouvir um profeta de Deus aí, se devemos subir em Ramot de Gileade ou não. Primeira coisa que eu quero deixar para o nosso eleve espiritual aqui essa noite: não devemos entrar em uma peleja sem primeiro consultar a Deus. Não devemos abraçar uma batalha sem primeiro consultar a Deus. Tem guerra que não é para que nós venhamos entrar nela. Tem guerra que Deus, Senhor, não quer que venhamos associar a essa batalha, porque é uma batalha que o próprio Deus preparou para tratar com quem é rebelde à sua voz. E havia um preparo de Deus para poder tratar com Acabe devido à sua vida errônica, devido à sua vida dupla, devido à sua vida fora do perfil que glorificava a Deus outrora. Sabemos que Acabe conhecia a palavra do Senhor. Prova disso é que quando Elias, o tisbita de Gileade, apresenta-se para Obadias, a palavra do Senhor diz que Obadias vai dizer para Acabe, encontrei Elias. E quando Elias e Acabe se deparam, Acabe vai dizer, és tu o perturbador de Israel? E Elias vai dizer para Acabe, eu não sou o perturbador de Israel, mas tu porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os balaítas. Elias está dizendo para Acabe, você deixou tudo que os seus pais te ensinaram, você é um desviado e você está seguindo os balaítas, você que perturba. E agora esse Acabe que é desviado, segundo a verbalização do profeta Elias, ele está com o propósito de guerrear contra Ramot de Gileade. E a Bíblia diz que todos os profetas, de uma forma de concordância, como se fosse uma grande orquestra, estão dizendo, suba em Ramot de Gileade, porque Deus te dará vitória. Nem toda concordância da terra tem aprovação do céu, guarde isso. Nem tudo que a terra está concordando, aprovando, os céus está aprovando. Não é porque a terra colocou em pauta e achou que pode, que o céu vai dizer pode. Porque não é a terra que governa o céu, é o céu que governa a terra. Não é quem está embaixo que manda em quem está em cima, é quem está em cima que determina o perfil de vida que deve ser levado para aqueles que estão embaixo. E Deus está olhando do céu e não está concordando com a conduta de Acabe, com o comportamento de Acabe, com a vida que Acabe está levando. E o que me chama a atenção aqui, pastor, a sensibilidade de Josafá, porque tem 400 profetas que estão profetizando a mesma coisa, profeta até brigando com profeta para ver quem bajulava mais Acabe. Eu imagino cada profeta profetizando e olhando para Acabe para ver se Acabe gostou da profecia dele. Eu imagino o profeta levantando a voz dizendo, assim diz o Senhor, e olhando de canto de oi para Acabe para dizer, será que Acabe está me aprovando? Será que eu sou o primeiro lugar no coração de Acabe agora, que eu falei o que Acabe queria ouvir? Eu quero que você entenda aqui, em nome de Jesus Cristo, o Senhor nunca vai jogar uma pá de cal sobre a nossa vida e sobre a nossa conduta fora da sua palavra. O Senhor sempre vai nos chamar para o caminho da santidade, para o caminho da renúncia, para o caminho da vida reta. E aqui nós encontramos Josafá assentado próximo de Acabe, ouvindo os profetas que Acabe ouvia, oh glória, tentando chegar no mesmo lugar que Acabe queria chegar, mas com o Espírito de Deus. Josafá pede então que chame alguém que ainda serve ao Senhor, e a Bíblia diz que eles vão cantar a pedra da vez. Quem é a pedra da vez que vai sair da boca de Acabe? A Bíblia vai dizer no verso de número
A Bíblia diz no verso de número 6, verso de número 8. Então disse o rei de Israel a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar a Deus, porém eu me aborreço dele, porque nunca profetiza o que eu quero ouvir. Oh glória. Acabe falou: tem um profeta aí, só que eu não gosto dele, porque ele sempre condenou minha vida errada, ele sempre pregou aquilo que eu não gosto de ouvir. Tem um profeta aí, oh glória, que ele não está no ranking dos maiores, oh glória, mas quando ele abre a boca, aleluia, ele fala aquilo que eu não quero ouvir. E eu não gosto de ouvir. Acabe foi claro. Acabe deixou claro que ele não gostava de ouvir o profeta, oh glória. Eu não gosto de Micaías, porque ele não fala de mim, oh glória. O que eu gosto, ele só fala coisa que me entristece. Olha o que Josafá vai dizer: não fale assim o rei, oh glória. Quando Acabe disse: Micaías, filho de Ilã, oh glória, Josafá falou: não fale assim, ó rei. Sabe o que Josafá está dizendo? Você pode não gostar dele, mas ele é crente. Você pode não gostar dele, mas ele é homem de Deus. Ele pode não estar no meio da patota aqui, ó glória. Ele pode não estar no meio da patota dos profetas que estão em evidência, bajulados por você, que frequenta o camarim que você preparou, que toma aguinha com gás, come a sua frutinha, que assenta no sofá, toma uma taça de vinho e espera a hora de profetizar. Ele pode não ser elite, mas ele é eleito, glória. Ele pode não ter fama, mas tem intimidade. Ele pode não ter o nome em evidência, mas ele carrega o nome do Todo-Poderoso. Josafá dizendo: não fala assim, Acabe, oh glória. Josafá dizendo: eu sei quem ele é. Você não gosta dele, mas ele é crente. Ele não passa na tua garganta, mas ele é crente. E a Bíblia vai dizer algo tremendo: é que Acabe vai mandar chamar Micaías. E quando ele manda chamar Micaías, ele chama um eunuco e manda o eunuco e buscar a Micaías. Verso de número 9 do capítulo 22, sem muito delonga, diz assim a palavra do Senhor: então o rei de Israel chamou o eunuco e disse: trazei-me depressa a Micaías, filho de Ilã. Não é convidar, é trazer. Convidar é livre-arbítrio de escolha. O rei está te chamando, se quiser você vai. Agora trazer é pegar a força e levar lá, ó glória. Ele está dizendo: Micaías não tem vontade própria, ele tem que vir aqui, ó glória. Traga ele aqui agora. E a Bíblia diz que vão buscar a Micaías para colocar na frente de Acabe. Só que até aqui agora eu narrei para você aquilo que Deus colocou na minha alma, mas eu quero compartilhar algo que muito me preocupa. O que me preocupa não é o fato de Acabe não gostar de Micaías. O que me preocupa não é o fato de Acabe ter os seus profetas da bancada, os seus profetas que falam o que ele quer, que come na mesa dele, os seus bajuladores, paparicadores, profetas que entre si brigavam para ter a primazia perante os olhos de Acabe, profetas que lutavam para ser o bajulador do rei. O problema não é esse, o problema aqui é o caminho, é o caminho de onde Micaías estava até chegar perante o rei Acabe, porque tem gente que não se perde enquanto está no templo, não se perde enquanto está profetizando, não se perde enquanto está pregando, não se perde enquanto está cantando, mas se perde no caminho, oh glória. O problema é quando a pessoa entra no caminho e é mudado pelo relacionamento que ele tem no caminho, porque agora nós encontramos alguém indo buscar Micaías, e ele vai ter que fazer um percurso até a porta de Samaria, onde está sentado Acabe e Josafá. Há uma trajetória, há uma corrida a ser feita, há uma andância para ser feita, e ele vai andar do lado de alguém que está doutrinado por Acabe, alguém que tem consigo a metodologia de Acabe, alguém que tem consigo uma mente voltada para agradar Acabe. Ele vai andar com alguém caído, sendo ele alguém que está de pé. Já vou pregar. Ele vai andar com alguém comprometido com o mundo, sendo ele alguém que tem compromisso com o céu. E o problema é esse: não é você andar com a pessoa que está caída, é quando essa pessoa que está caída consegue te puxar também e te jogar na lama. O problema não é quando você anda com quem é sujo, o problema é quando você deixa a lama que está nele respingar em você. E agora nós encontramos um atalaia, um arauto de Deus, uma raridade que está de pé em meio, quase meio mil profetas
que estão tombados, agora tem um que está de pé. Referência, ó glória. É uma referência entre 400 tombados, entre 400 comprometidos. Micaías é uma referência. E agora ele está andando do lado de alguém que tem um propósito de agradar o rei da terra e não agradar o rei do céu. Sabe qual é o problema hoje? É que não se prega mais para poder agradar a Deus, não se canta mais para agradar a Deus. Irmãos, é até complexo falar isso, é até difícil da minha parte falar isso, eu fico até com medo de falar algumas coisas, mas toda vez que eu estou em casa orando, o Espírito de Deus grita dentro do meu peito para que eu possa abrir a minha boca como uma buzina e denunciar aquilo que não glorifica a Deus. Nós estamos vivendo uma era em que as pessoas estão fazendo para ser vista, fazendo para ser promovida, fazendo para a terra e não estão preocupadas com o céu. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão trocando a glória terrena pelo galardão que vai receber na glória. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão falando aquilo que elas não vivem no altar, cantando aquilo que elas não vivem, aquilo que elas não têm pretensão de viver, desejo de ver. Então elas apresentam uma metodologia de vida, mas elas não desejam viver aquela metodologia. Elas apresentam um estilo de vida, mas elas não vivem aquele estilo de vida que elas estão apresentando. Só que essa noite eu quero profetizar que nós não seremos somente um tubo que leva água para saciar a sede. Nós também seremos saciados pelo Espírito de Deus em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar que a mão de Deus permanece sobre nós e que nós não seremos contaminados pelo mundo. Vem comigo, por favor. Vamos andar porque o relógio não para. Vem comigo, por favor. A palavra do Senhor vai dizer então que agora vão buscar a Micaías, porque o rei disse: traga ele aqui. Oh glória, aleluia. Verso 10. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido com vestidura real, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. Todos os profetas falavam aquilo que Acabe queria ouvir. O que mais tem é gente que gosta de ouvir palavras de autoajuda da boca de profeta. E o que mais tem é profeta que gosta de falar o que o povo quer ouvir. Profetas que não contestam a vida dupla, que não reprovam a prática de pecado, não é profeta de Deus. Profeta que está preocupado em desfazer do outro profeta entretenimento de se promover perante aquele que lhe dá a oportunidade. Profeta que está mais preocupado com a oportunidade que fazer a vontade de Deus. Não é profeta de Deus, não é enviado por Deus. O que eu quero que você entenda é que Deus não trabalha com partidarismo. Deus não trabalha com disputa de quem usa mais, de quem é mais usado. Deus não quer saber do ranking dos maiores pregadores, dos maiores profetas. Deus não quer saber se você tem fama, seguidor, seguidora, se você recebe like, se você não recebe like. O que Deus está procurando é alguém que esteja no centro da vontade dele, que esteja pronto para sofrer, por falar a verdade, por pregar aquilo que ele manda. Pessoas que mudam a mensagem de acordo com o ambiente. Pessoas que o calor, a forma com que elas pregam é alterada de acordo com o público que está ouvindo e vendo. Pessoas que são movidas não pelo Espírito de Deus, mas sim pela multidão. Pessoas que precisam da multidão para deixar-se ser usados por Deus. E aqui nós encontramos agora alguém indo buscar um profeta. Verso de número 11. E Zedequias, filho de Canaã, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, aleluia, com esse ferirás os sírios até que todos se consumam. E todos os profetas profetizavam: assim diz o Senhor, sobe em Ramó de Gileade. Assim diz o Senhor. Como é que pode Deus liberar a palavra de vitória com quem está dormindo com a mulher que não é dele? Como é que pode Deus liberar a palavra de vitória com quem está dormindo com um homem que não é dela? Deus não tem palavra de vitória para quem está vendendo o corpo. Deus não tem palavra de vitória para quem está preso na cocaína, no álcool, na maconha. Qual é a palavra que Deus tem de libertação? Convertei-vos enquanto é tempo, arrependei-vos enquanto é tempo. Como é que pode liberar uma palavra de bênção? Deus é contigo. Que Deus que é com quem está na prática do adultério?
Que Deus que é com quem está na prática da lascívia, da imoralidade? Onde é que Deus se associa com quem vive uma vida imunda? Deus não muda o seu nível de santidade para atrair pessoas. São as pessoas que mudam o estilo de vida para sentir a presença de Deus. Não é Deus que baixa o seu nível de santidade para que as pessoas cheguem diante dele. São as pessoas que têm que despir-se do velho homem para que a glória de Deus se aproxime. Deus não vai mudar os princípios dele para te manter dentro do templo. Deus não vai mudar a sã doutrina dele para que você fique na igreja. O que Deus quer que você entenda, ele não vai mudar por você, mas você precisa mudar por ele. Não quiser mudar por ele, pode continuar nessa prática, mas com ele você não passa a eternidade. Só passa a eternidade com ele quem se deixar ser mudado. Vem comigo, por favor. Vem comigo, vamos lá. Aleluia, glória a Deus. E todos os profetas diziam: sobe em Ramó de Gileade. Você percebe que a vida pregressa de Acabe não é uma vida que glorifica a Deus. O que é que Acabe fez que não glorifica a Deus, irmão Juarez? O que é que Acabe fez que não glorifica a Deus? Acabe contraiu núpcias com Jezabel. Jezabel é filha de Etibaal. Etibaal não teve filho. Acabe simboliza uma igreja casando com o mundo. Acabe simboliza uma igreja que casa com o mundo. Decidiu abrir aliança com o mundo. E esse Acabe que casou-se com Jezabel. Jezabel simboliza o mundo. Mundana. Jezabel ela traz para dentro de Israel a adoração a Baal, os posses ídolos. Ela começa a queimar incenso a Baal. Os profetas de Baal começam a profetizar em Israel. E ainda por cima, ela marca uma perseguição implacável contra os profetas que não fizeram aquilo que ela queria. Ela começa a perseguir os homens de Deus de verdade. Já viu gente que persegue o homem de Deus? Já viu gente que manda fechar a porta para o homem de Deus não entrar? Já viu gente que diz: não chama aqui, não traz aqui, porque eu não suporto ele. Isso não é de agora, já acontecia antes. Esse negócio de fechar a porta para quem tem o Espírito Santo não é de agora. Esse negócio de fechar a porta para quem ora de madrugada não é de agora. Querem artistas, mas não querem ouvir a voz de Deus. Querem ser bajulados com mensagens de autoajuda, que inflamam o ego, que inflamam o eu, mas não querem ser confrontados pelo pecado. Não querem ser confrontados pela palavra, pelo estado pecaminoso que vive. Isso não é de agora, perseguição contra quem fala a verdade e vive a verdade. Eu quero que você se recorde de um evento que muito me agrada e que alegra o meu coração. A Bíblia diz que Estevão começou a pregar perante o Sinédrio. E quando Estevão estava pregando, o rosto de Estevão brilhava da glória de Deus. E quando a glória de Deus transpareceu na face dele, quem estava no Sinédrio rangeu os dentes. E a Bíblia diz que pegaram Estevão pelos pés e pelas mãos, Atos dos Apóstolos, e balançaram Estevão e jogaram para fora do Sinédrio. Lançaram para fora do lugar onde ele estava discursando. Sabe por quê? Porque não suportaram a verdade, porque não suportaram a palavra sair da boca de Estevão. E não satisfeito com o fato de lançarem para fora, pegaram pedras, oh glória. E a Bíblia diz que eles se dirigiram a Estevão, e quando jogaram a primeira pedra, oh glória, Estevão olhou para o alto e o céu se abriu para Estevão, oh glória. Lançaram a segunda pedra e Estevão está contemplando os céus abertos. A Bíblia diz que em meio às pedras, por ser rejeitado pela verdade, Estevão vai dizer: Senhor, não imputa deles esse pecado, porque eles não sabem o que fazem. Mas eis que eu vejo os céus abertos e eu vejo o Filho de Deus assentado à sua direita. O que você quer dizer, Juarez? Quer pregar verdade? Quer cantar verdade? Prepare para ser apedrejado, prepare para ser perseguido, prepare para ter porta
boca fechada na cara. Prepare para ser caluniado. Prepare para ser difamado. Prepare para ser rejeitado. Quando estiver no mercado, quando estiver na feira dos produtores, quando estiver no trânsito, alguém vai lá na tua casa dizer: não te suporto. E você, cheio de Deus, vai ter que baixar a cabeça e entender que o mundo não suporta a glória que habita na tua vida. Escute o que eu vou dizer aqui. Ser crente apático é muito fácil. Ser crente mundano é muito fácil. Ser crente camaleão é muito fácil. Ser crente que adora na igreja e canta pagode em casa é muito fácil. Ser crente que adora na igreja e rebola na internet é muito fácil. Ser crente que fala língua aqui e dorme com a namorada lá, com o namorado lá, é muito fácil. Ser crente da coxa tatuada, do umbigo de fora, que cascavela igual a Jezabel, é muito fácil. Eu quero ver ser crente renunciando os prazeres que o mundo oferece. Eu quero ver ser crente renunciando aquilo que o mundo propõe. Que avivamento é esse que você pula aqui dentro e adultera lá fora? Que avivamento é esse que você rodopeia aqui e fala mal do teu genro lá fora, da tua sogra, do teu marido? Que avivamento é esse que você não guarda a tua língua na boca? Que avivamento é esse que você vê pornografia e imoralidade? Isso não é avivamento. Isso é ser fanfarrão, é ser mentiroso, é ser levado pelo vento da mídia gospel. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo, ele desce na olaria e ele diz: Deus, me aperfeiçoa, porque eu sei que a porta é estreita e que o caminho é apertado e que não teve reforma na porta. Não houve reforma. Vem comigo. Vem comigo, porque o relógio não para. Aleluia. E todos profetizavam, dizendo: sobe em Ramó de Gileade. Está todo mundo concordando. Aleluia. Deus não está nesse negócio, essa briga de profeta com profeta que está aí. Deus não está nesse negócio de gente se intitulando a pregador mirim, pregador, profeta, pastor. Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio de gente se intitulando apóstolo. Vou falar. Deus não está nesse negócio, pastor Robert, de gente que está judaizando a igreja de Cristo. Gente que está usando talite e o quipá e que está indo para Jerusalém colocando a cara no muro das lamentações e batendo igual uma besta quadrada a cara no muro das lamentações, rogando no muro. Larga a mão de ser bobo. Você não depende da lei, tu está vivendo na graça. Quem coloca a testa no muro está guardando Messias. Não acredita que Jesus é o Senhor e você é cristão. Você acredita que ele morreu e ressuscitou no terceiro dia. Uma crentaiada, irmãos, que está agora com o tal de usar o talite, usar o quipá, bater a cara no muro das lamentações. Caravana para Israel. Vamos fazer caravana com fulano de tal. Vou falar, é tudo mercado, é tudo dinheiro. Não é nada para o teu elevo espiritual. É porque quem está vendendo bilhete quer ganhar dinheiro. É comércio. É mercado da fé. E eu sei que isso pesa quando eu prego. Eu sei que as coisas que eu tenho pregado têm me causado dificuldades e tribulações, mas eu sempre soube que elas viriam, que as tribulações surgiriam. Eu sempre soube que os inimigos levantariam. Deus nunca me prometeu ser aplaudido na terra. Esse bando de mulherzinha sem o que fazer, que fica na internet pagando de novinha, pagando de sem vergonha, mulher casada, que não cuida da família, que não cuida do marido, que não cuida da casa, que não lava uma roupa, não lava vasilha, não afoga um arroz. Toma juízo, vergonha na cara. Toma conduta de crente. Seja mulher de Deus de verdade. Ah, não gostei de você, não vou votar. Já sou eleito com voto Minerva. Fui eleito para o céu, para o céu. Aqui na terra o resto é só somatória. Se der, amém. Se não der, amém também. O importante é que o céu me aguarda. Feche os seus olhos, por favor.
Coloca a tua casa em ordem. Feche os seus olhos, coloca a tua casa em ordem. Coloca relevar suvíquia, relevar sérgia. Uma mulherada que faz greve no casamento. Pregadora que viaja 15 dias. Pregadora que viaja 30 dias. E que o marido está em casa. Ela está na obra e o marido está de avental em casa cuidando dos meninos. Está errado. Juarez, quem é você? Eu sou a voz que perturba essa nação. Juarez, quem é você? Eu sou a pedra no sapato de quem se rebela contra Deus. Vai cuidar da tua casa, vai cuidar do teu marido, vai cuidar da tua família. Mas eu prego muito, mas tu não é homem, tu não é macho. E você que é varão, que tem 30 dias de agenda, que está todo dia na rua, que não volta em casa, larga a mão de ser sem vergonha. Pede a Deus para te libertar. Volta para tua casa, para tua família, volta para o teu lar. Nem os índios que os índios disseram aqui na tribo não. Pior que eles ligam da última hora. Está desmarcado. Eu falei, tá bom. Mas quando eu for, vocês vão ver. Mesmo com o arco e a flecha. Verso de número 12. E todos os profetas. Só que o meu compromisso não é com todos. Todos estão falando em uma direção só. Mas não é porque todos estão falando naquela direção que eu vou falar. O seu compromisso é com ele ou é com todos? Feche seus olhos. O seu compromisso é com ele ou é com todos? Você vai falar o que ele manda ou vai repetir o que todos estão falando, glória? Como é que funciona o avivamento da tua alma? Funciona com fumaça de gelo, luz de xenon? Ou funciona com seu joelho dobrado dentro do quarto de madrugada, glória? Como é que você sente poder? Quando toca uma música melancólica ou quando se lê a palavra de Deus, glória? Qual é o avivamento que te acompanha? É o avivamento da coreografia, do jogral, da fumaça de gelo? Ou é o avivamento da palavra? Da palavra que diz que o madeiro foi ocupado, mas está vazio. Que o sepulcro foi ocupado, mas ficou vazio, oh glória. Os lençóis ficaram dobrados e o cordeiro saiu com vida. Qual é o avivamento que te impulsiona? É o aplauso da multidão, oh glória? Ou é a presença do Paracletos na tua alma? Se é a presença do Paracletos, você está pronto para suportar o grande mal que está açoitando essa nação. Existe um espírito de apostasia pairando sobre o Brasil. Caídos. 400 profetas caídos no congresso de Acabe. 400 profetas, todos caídos no congresso que Acabe fez. Um congresso só para profeta. E os 400 do cartaz, convidados, estavam todos caídos. O congresso está acontecendo. Sobe, 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 vai, sobe, vai. Deus é contigo, sobe, vai. Recebe, a vitória é tua. Vai lá em Ramon de Gileade. Deus já virou o negócio a teu favor. Recebe, recebe. E Acabe sapateava, rodopiava, relampeava. E alguém cantava um corinho de fogo. Acabe pisava na cabeça da serpente. E Josafá ouvindo aqui dizendo: o congresso está bacana. O movimento até legal, oh glória. Tem muito profeta renomado, mas eu estou sentindo falta de alguma coisa. Eu estou sentindo falta, glória, de alguma coisa, pela vida que eu sei que Acabe leva. Como é que ele pode receber tanta palavra de vitória? Oh, irmão, quem conhece Acabe sabe que Deus não vai liberar a palavra de vitória para quem vive uma vida como a vida de Acabe. Está acontecendo o profeta dos profetas, o congresso dos profetas caídos. Olha o congresso. Todos os profetas profetizavam: assim diz o Senhor. Sobe em Ramon de Gileade, porque o Senhor te entregará nas mãos, ó rei. E o mensageiro que foi buscar Micaías, é aí que o negócio pega. Disse: vê que as palavras dos profetas a uma voz prediz coisas boas para o rei. Seja a tua palavra como a palavra deles, e fala o bem.
já no caminho enquadrou Micaías. Falou, o negócio é o seguinte, você não estava no cartaz, fecha o teu olho. Você não era convidado, a gente nem te queria lá, glória. Você não faz parte da patota, você não tem 2 mulheres, você não cheira uma carreira de cocaína, você não toma uísque, você não sai na praia de sunga, você não tem treta com menina de programa, você sempre andou certo, Micaías. Você nunca entrou com a vida enrolada, você não é cachaceiro, a gente nem te queria lá, tanto que você nem está no cartaz de Acabe, de papai Acabe, só que mandaram te chamar lá, e agora que te chamaram, você não está no cartaz, mas eu vou te dar uma senha, fala o que todo mundo está falando, se você quiser sair bem, ô glória. No meio do caminho já enquadraram Micaías, dizendo, você não foi convidada, está sendo intimado, porque alguém pediu você lá. Já viu aquele crente que diz, chama fulano? Já viu aquele crente que diz, está muito bom, mas traz Bertânia aqui para ver? Já viu que quem diz, está tudo muito bem, a bispa está rodando no poder, o apóstolo está nagando na nave da glória, mas traz fulano aqui para ver se a bispa vai rodar, se o apóstolo vai continuar nadando no poder. Já viu gente que sabe onde tem lenha para queimar? Já viu gente que sabe, a festa não é dele, mas ele sabe quem tem lenha para queimar na festa, ele sabe quem tem conteúdo. Aí ele diz, chama lá, e Josafá sabia. Josafá falou, chama lá, vai chamar Micaías, aquele que você não gosta, mas que eu quero ouvir aqui. E no meio do caminho alguém diz, Micaías, você vai falar o que todo mundo está falando. Quer fazer parte da quadrilha ou quer continuar adorando a Deus? Fecha o teu olho, por favor. Quer fazer parte da quadrilha ou quer continuar adorando a Deus, ô glória? Quer virar estrela ou quer continuar sendo uma vara agitada pelo vento, ô glória? Um caniço enviado por Deus, ô glória? E aí, vai fazer parte da quadrilha ou vai ser adorador de verdade? E aí, vai entrar pra gangue ou vai gritar como Deus manda? E aí, vai virar artista ou vai continuar no monte de madrugada clamando a Deus para lhe dar uma revelação? E aí, vai brincar com as coisas santas ou vai continuar guardando o temor de Deus? Muda a mensagem lá, Micaías. Seja sua mensagem igual a mensagem de todo mundo. Quer se dar bem? Prega como todo mundo prega. Quer se dar bem? Releva a súria. Seja eclético. Diga que não tem nada a ver. Pastor sai de sunga na praia. Diga isso. Quer ser pregador tranquilo? Não bata nas safadinhas da igreja, que andam seminuas, que sentam nos primeiros bancos cruzando a perna, exalando o seu veneno igual a surucucu do pescoço grosso. Quer continuar bem? Não bata nos empresários adúlteros, maçom, sem temor de Deus, que injeta dinheiro para poder ter cadeira, que injeta dinheiro para poder ser ungido, consagrado, separado. Quer continuar bem? Não fale da dinastia familiar, não fale de igreja que passa de pai para filho, de filho para pai. Quer continuar bem? Não toque no clero, não fale dos senhores feudais, não fale dos caciques da igreja. Quer receber tapa nas costas? Não toque em quem está no alto da pirâmide, dizendo que é o dono da igreja. Mas enquanto você olhar para cima e dizer, grande é Deus, poderoso é Deus, eterno é Deus, sublime é Deus, excelso é Deus, tu terás perseguição na terra, mas terá a aprovação do céu para a glória de Deus. Chama lá, estou finalizando já. Chama lá. Não está no cartaz, Micaías, mas chama ele. Vem comigo. Porém, Micaías disse, verso 14: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso eu vou falar. Micaías falou, estou vacinado. O que Deus mandar eu falo, irmão. Eu vou ler aqui porque o caldo é grosso. E já vou embora. O que Deus mandar eu vou falar, Micaías está dizendo. Verso 15. E vindo ele ao rei, aí chegou perante o rei. Micaías, disse o rei, Micaías. E olhando para Micaías e Josafá olhando para Micaías também. Para ver o que Micaías falar. Micaías, iremos a Ramote de Gileade ou deixaremos de ir? Parte B. E ele disse, sobe e serás próspero, porque o Senhor a entregará na tua mão.
quando ele falou, sobe e serás próspero, Acabe falou, tem alguma coisa errada. Ele não usou o assim diz o Senhor. Esse profeta, ele só funciona assim, ó. Assim diz o Senhor. Uma coisa é falar por Deus. E outra coisa é falar em nome de Deus. Uma coisa é falar de Deus. E outra coisa é falar em nome de Deus. Está entendendo? Ele não disse assim diz o Senhor. Aí Acabe ficou meio assim e disse. E o rei lhe disse, até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor. O rei enquadrou ele. Falou, não, você não está profetizando como você profetiza. Você não usou assim diz o Senhor. Verso 17. Então disse ele, olha que coisa linda. Vi, aleluia. Vi todo Israel disperso pelos montes. Feche seus olhos. Aí Micaías disse, você quer ouvir o que Deus me mostrou? Eu vou te falar agora, eu vi todo Israel disperso pelos montes, espalhado pelas montanhas. Oh, irmão, oh, glória, ovelha só espalha quando o pastor morre. Ovelha só espalha quando a voz que lidera sai de cena. Porque enquanto a voz que lidera está verbalizando, elas ficam em unidade. Elas vão atrás da voz. E Acabe é a voz que atuava em Israel. E agora o profeta Micaías diz, eu vi Israel dispersa pelos montes. Aí ele diz, como ovelhas que não têm pastor, oh glória. Como ovelhas que não está entendendo. Ele dizendo, eu vi Israel sem você. Eu vi Israel sem liderança. Eu vi Israel sem diretriz. Eu vi Israel sem um aio, sem um guia. Sabe por que as pessoas estão se apegando em pastores da internet? Porque falta liderança representativa. Sabe por que as pessoas chamam qualquer um de pastor, qualquer um de mestre? Porque falta alguém que tem uma conduta. E a carência de liderança faz as pessoas colocar os olhos em qualquer um e dar para elas autoridade. O excesso, esse número de pessoas que se intitulam pastor, que se intitulam profeta, apóstolos, gente que não tem uma vida pautada. Irmão, como é que pode alguém dizer que é profeta no 5º casamento? Como é que pode alguém dizer que é profeta no 3º casamento? Como é que pode alguém dizer que é profeta, irmão? Não acredito que a profeta não é profeta. Está no 3º casamento, tem filho com outra mulher, não é profeta, irmão. Profeta não é um picareta. Profeta é homem de Deus, é diferenciado, tem vida pautada. Vou te provar a luz da Bíblia. A palavra do Senhor diz que quando Eliseu passava em Sunem, a mulher rica, sunamita, ela diz para o marido, eu vejo que esse homem que passa por nós, ele é um santo homem de Deus. Sabe o que está dizendo? Eu sou mulher. Eliseu nunca jogou uma piscada de oi para mim. Eliseu nunca mandou uma mensagem no meu direct. Eliseu nunca me chamou no privado. Eliseu, ele passa de cabeça erguida, olhando para o céu, marchando. Eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Façamos-lhes um quarto sob o muro. Vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, um cântaro, que quando ele passar aqui, ele coma pão e beba água. O marido não teve ciúmes, o marido não teve dúvida, porque o marido sabia que Eliseu era um homem de Deus. Se o marido tivesse dúvida sobre o caráter de Eliseu, se ele tivesse ouvido no bar alguma coisa, na rua alguma coisa, dizia, não traz esse homem para o muro não, porque é um canalha. Só que o marido deixou fazer o quarto lá. Sabe por quê? Porque Eliseu tinha bom testemunho perante a mulher sunamita, rica, empresária, e perante também o marido dela. Agora o que me chama a atenção é que Eliseu não cantou a novinha, aquela novinha que foi levada lá para a casa de Naamã leproso. Lembra disso? Ela deu testemunho do profeta Eliseu. Eliseu não cantou novinha. Eliseu não explorou a empresária. Quem é a empresária? A empresária é a mulher de Sunem. Ele não explorou a empresária. Eliseu não desprezou a viúva pobre. Lembra da viúva pobre que procurou o profeta Eliseu e disse, o meu marido, teu
eu servo é morto, e agora o credor está aqui, querendo levar os meus filhos para ser escravo. Eliseu não bateu a porta na cara dela, porque eu estou pregando para uma geração de profeta que canta novinha, explora a empresária e despreza a viúva. Não é de Deus, irmã, não é de Deus. Um bando de pregador, de pastor, eu vou falar, a igreja é grande, o carro é bom, a estrutura é boa, só que eles cantam a novinha, explora a empresária, oh glória, e despreza a viúva. Só que quando eu olho para Eliseu, Eliseu não canta novinha, não explora a empresária e não despreza a viúva, porque Eliseu não olhava a carcaça, Eliseu olhava a essência, porque profeta que é profeta não olha a sinueta, não olha o cruzar de perna, profeta que é profeta não olha a bolsa de marca, profeta que é profeta não profetiza pelo carro que está lá fora, pela sandália, o sapato que usa. Profeta que é profeta, ele é como o profeta Aías, ele não vê por fora, ele vê por dentro. Lembra do profeta Aías? Lembra do profeta Aías? Lembra de Jeroboão, que fez tudo errado? Lembra que Jeroboão mandou a mulher dele disfarçar e falou: vai lá e consulta o profeta Aías, porque o olho dele está tampado, Aías não pode enxergar. Aí a mulher de Jeroboão colocou um tamanco diferente, fez uma tatuagem na coxa, fez uma tatuagem na nuca, descoloriu o cabelo com vermelho, lilás, bonino, rosa, colocou um piercing na língua, um piercing no nariz, colocou um piercing na orelha, entrou cascavelando. Quando ela botou o pé na porta do arraial, o velhinho cego, ele era cego fisicamente, mas tinha visão espiritual, oh glória. Ele não enxergava um palmo na terra, mas ele podia ver os céus abertos. Quando ela entrou na porta, o profeta diz: por que te disfarça, ó mulher de Jeroboão? Eu tenho duras novas contra ti. Que Deus levante nesses dias homem como o profeta Aías, que vai ver por dentro, vai ver não a carcaça, mas vai ver a essência, para a glória de Deus. Vamos finalizar, vamos lá. Vamos finalizar. Então disse, eu gosto dessa parte para finalizar, eu gosto dessa parte, porque essa parte aqui é muito, muito forte. Então disse: eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. E diz o Senhor, aí ele diz, e diz o Senhor, oh glória. Sabe por quê, irmão? Porque o homem de Deus, que é homem de Deus, não fala assim, diz o Senhor, à toa. Homem de Deus, que é homem de Deus, tem medo de falar assim, diz o Senhor. Homem de Deus, que é homem de Deus, não brinca com língua estranha, com profecia. Hoje teve um pastor que ligou para mim e brincou com língua estranha. Eu falei: vai ver comigo. Falei: quem que está achando que eu sou? Eu só não exortei ele na hora, porque meus filhos estavam perto. Eu falei: não vou envergonhar ele perto dos meus filhos, não vou tirar a autoridade, mas eu vou falar com ele. Falar: ó, não brinque comigo assim que eu não te dou liberdade. Se você banaliza as coisas do céu, banaliza você. Ok? Não brinque, eu não dou liberdade. Brinque com boneca, com carrinho, com o que você quiser, mas não brinque com as coisas de Deus. Vou dizer, ele pode? É claro que eu estou esperando terminar o culto e falar com ele. É óbvio. É óbvio que for. E Deus sabe que eu vou falar. Eu não vou deixar passar. Eu não sou qualquer um, não sou mais um. Eu não sou melhor que ninguém. Mas eu não desrespeito as coisas de Deus. Principalmente o Espírito Santo. Vem comigo, por favor. E vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelha que não tem pastor. E disse o Senhor: esse não tem Senhor. Tornai cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele nunca profetiza de mim coisa boa, senão o mal? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Olha o que Micaías viu. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto dele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba em Ramote de Gileade? E disse um desta maneira, e o outro disse dessa maneira. Então um espírito saiu e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E o espírito disse: eu sairei e serei um espírito de mentira. Serei
espírito de mentira. Onde? Na boca de todos os seus profetas. Profetas de quem? Profetas de Acabe. Na boca dos profetas de Acabe. Um espírito de mentira. A língua é bonita, mas a profecia é mentirosa. O grito é bacana, mas a profecia é mentirosa. O rodopeio foi tremendo, mas a profecia é mentirosa. Pregou muito, mas a profecia é mentirosa. Até conjecturou de uma maneira profunda, foi nos originais, mas a profecia tem um espírito de mentira sobre eles. Deus conhece no particular. Então disse eu, sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele diz, aleluia, tu induzirá e ainda prevalecerá. E saí e fez assim. E agora, pois, eis que o Senhor colocou um espírito de mentira. Feche seus olhos. O Senhor colocou um espírito de mentira. Sabe por quê? Porque Deus fez Acabe ouvir o que ele queria, para que ele caísse onde Deus desejava que ele caísse. Deus está dando corda para muita gente aí. Tem muita gente achando que Deus está provando. Deus está dizendo, você está ouvindo o que você quer, porque eu vou te pegar pela vida ímpia que você leva. Você está achando que está crescendo, mas eu estou te dando corda. Eu estou permitindo você ir, para que eu possa tratar com o teu caráter. Finalizando minha oportunidade, que o relógio não para, já passou do meu horário já. Eu já fui avisado quando cheguei. E esse homem é brabo. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos esses profetas. E o Senhor falou mal contra ti, Acabe. O Senhor falou mal contra ti. E Zedequias, filho de Kenan, chegou-se e feriu a Micaías no queixo, deu um soco nele. E disse, por onde passou o espírito que falou por tua boca? Então disse Micaías, eis que verás naquele dia, quando entrares de recâmara em recâmara, para te esconder. Então disse o rei de Israel, toma Micaías, torna a trazê-lo a mão, ao chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis, assim disse o rei, metei esse homem na casa do cárcere, e sustentai com pão da angústia, e com a água da amargura, até que eu venha em paz. Ele disse, coloque ele lá no cárcere, para comer o pão da angústia, e tomar a água da amargura. Sabe por quê? Porque profeta muitas vezes não come caviar. Profeta muitas vezes não assenta em mesa chique. Olhe para cá. Profeta muitas vezes não tem stories em churrascaria grande. Profeta muitas vezes não tem stories dentro do avião. Profeta muitas vezes não tem companhia de empresário. Profeta às vezes come o pão da angústia e bebe a água da amargura, mas tem a presença de Deus com ele. Ok? Então o que define a presença de Deus na tua vida não é o ambiente que você está, é a vida que você leva. Tem muita gente assentando na mesa vazio de Deus, e tem muita gente no cárcere cheio da presença. Oh glória, oh glória, oh glória. Tem muita gente que evita. Ele é bravo comigo. Tem alguns anos que eu conheço já, né? Meu cabelo era preto na época. Meu irmão, feche seus olhos que eu vou tocar a cabeça, você que pode, não me esqueça. O rei disse, coloca esse homem no cárcere. Você está pronto para sofrer por falar a verdade? Você está pronto para sofrer pela verdade? Você tem alguma vaidade quanto os aplausos da mídia? Você tem algum desejo de ser reconhecido pelos homens? Ou você quer que Deus continue sendo glorificado através da sua vida? Sabe, irmão, nós não somos perfeitos. Eu falei isso ontem. Nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Nós estamos sendo aperfeiçoados por Deus. Mas o que nós não podemos fazer é usar da prerrogativa que temos de pecador para viver em pecado.
Nós somos pecadores, mas nós não podemos usar essa prerrogativa de pecador para viver na prática do pecado. Nós somos pecadores que arrependem dos seus pecados e que temem a Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que diz que não tem pecado, ele já pecou. Mas a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tem um advogado diante do Pai, o qual é justo e fiel, Jesus Cristo Senhor. O pecado é um acidente de percurso na nossa vida. Aleluia. Acabe disse: coloca esse homem no cárcere, sustenta ele com pão da amargura e água da angústia, até que eu venha em paz. Sabe o que Acabe está dizendo? Não vai acontecer o que Micaías falou. Quando Acabe deu um passo, Micaías gritou e disse: se tu voltares em paz, o Senhor não falou por mim. E disse mais: ouve isso todo o povo. Sabe o que Micaías está dizendo? Você não volta. Você não volta, Acabe. Feche seus olhos. Você sabia que aquela guerra foi a pior guerra que teve? Uma guerra muito fraquinha, uma guerra lero-lero na linguagem do mineiro aqui. Na nossa linguagem mineira. Aquela guerra lero-lero. Aquela guerra tranquila. Só que Acabe mudou a armadura dele, porque ele estava com medo da profecia de Micaías. Ele mudou de roupa para tentar enganar a sentença. Ele mudou a vestimenta para tentar lubridiar a sentença que viria sobre ele. Só que Deus está dizendo o seguinte: não adianta mudar de roupa se não mudar de conduta. O que vai alterar a sentença não é a vestimenta, é a conduta. A armadura não era dele, mas a conduta era dele. A armadura era de alguém fiel, mas a essência era de alguém caído. E Acabe estava no seu cavalo tranquilo, uma guerra tranquila. Alguém jogou uma flecha erma pelo alto. Pegou uma flecha, irmã, você parece com minha filha, e jogou a flecha para o alto. E a flecha saiu, aquela flecha solta, aquela flecha sem direção. Alguém jogou para o alto uma flecha. Sabe quando o menino joga uma pedra para o alto? Joga uma pedra ali. Tchum. Alguém soltou uma flecha, tirou da aljava e falou: essa guerra não tem que cantar com nada não. E jogou uma flecha. E aquela flecha, quando chegou a certa altura, a mão de Deus segurou a flecha. Deus pegou a flecha no ar. E Deus falou: essa flecha erma vai ser transformada na flecha do juízo. E a flecha saiu. Acabe. Ou Acabe. Passou por vários soldados. Passou por várias pessoas. E ela foi até a fenda da armadura. E atingiu Acabe. E ele morreu naquela peleja. Sabe por quê? Porque o Senhor havia dito por boca do profeta. Feche seus olhos, por favor. Eu quero orar por você e com você. Senhor da glória, eu quero pedir ao Senhor nesse dia chamado hoje, Pai, algo diferente. Oh Deus, como é de costume em cada oração que eu faço quando eu prego a Tua palavra, primeiramente eu quero orar para que o Senhor cure as enfermidades, ó Pai, com seus olhos fechados. Se houver alguém que trouxe no seu corpo físico um câncer, um mioma, um nódulo, um caroço, ó Deus, aquela enfermidade que segundo a medicina é insolúvel, é por essa enfermidade que eu oro, Pai. Eu quero pedir ao Senhor agora, Pai, que onde houver um mal escondido agora, onde houver uma enfermidade crônica, enfermidade espiritual, enfermidade proveniente de obra de magia negra, de macumbaria, ó Deus, onde houver um nódulo, um caroço, um mioma, um câncer, seja, Pai amado e santo, um câncer no sangue, ó Deus, onde houver uma enfermidade, Senhor da glória, no canal urinário, Pai santo e querido, enfermidade na próstata, alguém que está orando pelo seu ente, pelo seu familiar, enfermidade no coração, enfermidade no couro cabeludo, essa mulher, ó Pai, que tem uma queda precoce,
coça dos cabelos quando lava a cabeça. Ó Deus, essa mulher que sentiu um caroço no seio, que sentiu algo, meu Pai, ó Deus, a maldição do nódulo no seio, e isso trouxe uma preocupação para ela. Eu oro agora, Senhor da glória, sobre esse santo altar, atrás desse santo púlpito, Senhor da glória, com esse santo microfone na mão, eu levanto a minha voz perante o Senhor que é santo, e lhe peço agora, ó Jeová Rafá, comece a operar agora, onde houver uma enfermidade, tu és o remédio, Pai Santo. Ó Deus, a tua palavra diz que os sinais acompanhariam aqueles que crescem, e eu creio na tua palavra, Senhor, e eu ordeno agora que toda enfermidade mandada, enfermidade crônica, enfermidade espiritual, vai sendo queimada agora, vai queimando agora, Senhor, vai queimando agora. Ó Deus, arranca agora esse nódulo, arranca agora esse cisto, arranca agora essa enfermidade do ovário, enfermidade no rim, no coração, enfermidade no sangue. Ó Deus amado e santo, pelo poder do nome de Jesus Cristo, tu és o Jeová Rafá, tu és o Deus que sara, tu és o Deus que cura, em nome de Jesus, Senhor, 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 opera maravilha, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, tenha liberdade de operar, ó Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Jesus, oh Jesus, tenha liberdade de operar, Senhor. Tenha liberdade de operar, Senhor. Irabacalabaxa, remambatacalamaxa, urabacalamachanda. Dai-nos santidade, Senhor. Dai-nos santidade, Senhor. Ó Deus, mais um pedido eu faço. Dá para a tua igreja discernimento de espírito. Não deixe o teu povo ser enganado pelos falsos profetas, pelos falsos mestres. Não deixe o seu povo ser enganado pela falsa pregação. Ó Deus, existe um tempo de apostasia. Ó Deus, o perfume do anticristo, do falso profeta, já está pairando sobre a terra. Mas a tua igreja que tem a lâmpada acesa e que carrega azeite na vasilha, ela não será enganada, ela não será confundida.